Vamos orar. Deus, muito obrigado por mais um dia estarmos aqui na tua presença, Pai. Venha abençoar o culto de hoje, Pai. Venha abençoar os levitas que hoje irão adorar, Pai. Abençoe a vida da tua filha, a pastora, que irá trazer uma palavra hoje, Deus. Que a palavra que ela nos traga, Pai, seja abençoada, Pai. E que venha aos nossos corações, Pai. Abençoe as intercessoras, Pai, que elas sintam quando o culto estiver pesado, que elas comecem a interceder, Senhor. Venha abençoar o grupo de dança que irá dançar, Pai. Venha abençoar as pessoas que entrarem aqui, Senhor, e que elas venham de coração aberto para receber a Tua palavra, Deus. E que quando elas entrarem aqui, Pai, elas sintam a diferença neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você
como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, que meu coração já não bate, mas como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz joelhos enquanto eu choro. Tem no meu coração minha alma soluça quando eu percebo como trato de seus olhos como os meus. Pode me amar, Deus, sabendo que eu te iria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração.
Senhor, Senhor, Senhor.
se abrem para declarar que só Tu és o Senhor das nossas vidas. Todos os reinos, todos os povos que se curvem diante do Teu poder, Senhor. Tu reina, Senhor, em nós. Tu reina neste lugar. Tu reina neste país. Os reinos se abalam. Os reinos se abalem. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, igreja? Amém. Pode ser por isso. Amém. Nossa igreja te adora, Senhor. Podem se virar. Amém. Senhor, as luzes, por favor. Atenção!
Como prevenção à nossa saúde, crianças e adultos devem utilizar máscaras. É restrito o uso do celular durante o culto. Não coma nem tome bebidas dentro da igreja. Colabore para que a voz de Deus seja claramente ouvida. Ele nasce amor sem fronteiras. Amém? Colaborem com os recadinhos. Amém? Amém? Vamos. Começou a chover, né, gente? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos. Boa noite a todos, a paz do Senhor, boa noite aos que estão em casa também, sejam bem-vindos no nosso culto, e aqueles que vão assistir depois também sejam bem-vindos, amém? Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ainda estou procurando. E eu espero você achar. Amém? Amém. Bom, você que ainda não achou, vamos ler aqui, ó. Junto com o Data Show. Pare de procurar, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam na ponta, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhes: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Só até aqui. Fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra neste lugar. Fale conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas acima de tudo aquilo que nós precisamos de ti ouvir. Que todas as vozes se calem agora e somente a tua voz seja ouvida neste lugar. Vem em cada mente e cada coração para que eles possam vir cativo à tua palavra e recebê-la e entendê-la e sair daqui, Senhor, colocando em prática. Coloque as tuas mãos em direção à minha vida e diz: Senhor, abençoe a tua filha para que ela seja canal da tua santa palavra para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Eu estava refletindo. Pode abaixar o piano só um pouquinho, por favor? Bem perto. Eu estava refletindo sobre essa passagem, uma passagem que muitos de nós já deve ter ouvido. E eu dei o título dessa passagem: Em meio à tempestade, não perca a fé. Jesus está com você. Em meio à tempestade, não perca a sua fé, porque Jesus está com você. Amém? Então, a palavra de Deus nesse texto nos ensina que Deus é bom. Às vezes, porém, nós não conseguimos ver a bondade de Deus. Apesar de sabermos que Ele é bom e declararmos isso, muitas vezes nós não conseguimos ver essa bondade na circunstância que muitas vezes a vida apresenta para nós. Então, apesar de saber que Ele é bom, às vezes as circunstâncias nos fazem não enxergar essa bondade. Mas mesmo assim, Deus continua sendo sempre bom. Independente de eu enxergar, independente de eu ver ou não, Ele sempre é bom. E aí tem uma história, um provérbio que diz que havia um súdito e que sempre dizia para o seu rei que Deus era bom. Um dia eles saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o seu dedo mindinho, né? E nisso o súdito ainda lhe disse: Deus é bom. O rei, nervoso e irritado por ele ter perdido o dedo, e o súdito continuando a declarar que ele era bom, pega e manda prender o seu súdito.
E numa outra caçada, o rei agora vai sem ele, e nisso ele foi capturado por índios antropófagos, que significa dizer índios canibais, que comiam gente. E aí o rei, agora prisioneiro desses índios, na hora do seu sacrifício, o cacique percebe que ele era imperfeito, que faltava um dedo em seu corpo. E por causa disso, ele não foi sacrificado e foi liberado. Quando ele chega no reino dele novamente, ele chega até o seu súdito, vai na prisão e diz a ele: olha, aconteceu isso e você estava certo. Deus realmente é bom. Mas então por que se Deus é bom, você declara que Deus é bom, ele pergunta para o súdito: por que então que eu te joguei na prisão? Aí ele disse assim para o rei: rei, se eu estivesse contigo, não estivesse aqui preso, eu é que teria sido comido pelos canibais. Então Deus é bom. Então essa história nos mostra que mesmo mediante algo ruim que aconteça em nossas vidas, Deus, ele continua sendo bom, ele não deixa de ser bom, e numa situação difícil nós podemos estar sendo livres de algo ainda muito pior. Então essa passagem de Marcos nos ensina que as tempestades, ela não anula a bondade de Deus. Mesmo mediante uma crise em nossas vidas, a bondade de Deus não é anulada em nós. Ela continua presente, ela continua valendo, ela continua sendo algo que nós não podemos esquecer, de que Deus está cuidando de cada um de nós. Então não haveria, eu creio que não haveria o arco-íris sem antes vir a tempestade. Nem o dom das lágrimas sem ter uma dor, porque nós só choramos muitas vezes quando a dor aparece, e a lágrima é um dom. Então não haveria o arco-íris sem a tempestade, não haveria o dom das lágrimas sem antes uma dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. A montanha se torna linda e maravilhosa quando nós estamos lá embaixo no vale. Então tem coisa que nós só enxergamos quando a dificuldade aparece. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está em trevas, quando ela está escura. Então Jesus, ele passara ali nesse texto o dia todo ensinando os seus discípulos e a multidão à beira-mar sobre o reino de Deus. Aí ao final da tarde, o que acontece? Ele deu uma ordem para os seus discípulos, dizendo para que eles entrassem no barco e passassem para a outra margem, para a região de Gadara, a região onde havia um homem possesso. Enquanto eles atravessavam o mar, cansado, Jesus pega uma almofada, um travesseiro, e ele se deita no final do barco e vai dormir. Jesus vai descansar, porque quem já passou o dia inteiro dando aula, quem já passou o dia inteiro pregando, quem já passou o dia inteiro trabalhando, está no final do dia cansado. E Jesus estava cansado de pregar, de falar com a multidão, e agora eles mandam eles passarem para o outro lado da margem, só que ele vai para o fundo do barco descansar. Ele vai dormir um pouco, porque ele estava cansado. Só que enquanto Jesus dormia, o texto nos relata que veio uma terrível tempestade e o surpreenderam, enchendo aquele barco de água. Os discípulos agora, com a tempestade, se encontram apavorados e clamam a Jesus. Muitas vezes nós somos assim também. Quando entramos no desespero, quando a tempestade vem em nossas vidas, a única coisa que nós precisamos fazer neste momento é clamar ao Senhor, é chamar pela tua presença, porque neste momento só Ele poderá nos socorrer. E eles, desesperados, apavorados com aquela grande tempestade que os surpreendem, eles clamam por Jesus. E ele se levanta e chega até os homens, chega e repreende o vento e o mar. E os discípulos, os homens agora que estavam apavorados com a fúria dos ventos, ficaram maravilhados diante do seu milagre. O que acabara de presenciar para eles era maravilhoso, e eles
até o vento e o mar obedecem o som da sua voz. E agora eles estavam ali, pensativos, e imaginando que homem era aquele, que eles já tinham visto curar cego, já tinham visto curar paralíticos, já tinham visto surdo ouvir, já tinham visto tantas coisas, mas agora, até poder sobre a natureza, eles descobrem que ele também tem. E Jesus agora, nós podemos com essa passagem sintetizar esse texto em 6 pontos. Ali naquele momento, uma noite a bordo, uma tempestade furiosa, um clamor desesperado, um milagre impressionante, uma reprovação amorosa e um efeito profundo. Essas são as 6 coisas que nós podemos observar neste texto. Uma noite a bordo, os homens estavam a bordo de um barquinho que de repente começa uma tempestade. E eles estão ali desesperados. Eu não sei se alguém aqui já andou de cruzeiro, mas nem se compara o barquinho destes homens com o cruzeiro. O cruzeiro é grande, ainda pode vir uma tempestade, que pode ser que o navio nem sinta o balançar da tempestade. Mas também pode ser que a tempestade seja tão grande que até um grande navio possa sentir. Eu, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, porque se me convidar de novo, nem me convide, porque eu não vou. Eu já fui convidada para fazer um pequeno cruzeiro, e eu disse, prometi para mim mesma que eu nunca mais faria. Aconteceu alguma coisa naquele barco? Não aconteceu nada. Mas quando eu me vi ali longe da terra, saindo de Santos, indo para o Rio de Janeiro, o navio estava já em alto mar. Quando eu subi lá no último andar e olhei aquela escuridão, não vi ninguém, não vi barco nenhum próximo, não vi luz de prédios ou de qualquer coisa. Eu entrei em pânico ali. Eu falei, meu Deus, se esse barco afunda aqui, nós morremos, porque até alguém chegar aqui para nos socorrer, não vai dar tempo. Aquele dia eu entrei em desespero, em pânico mesmo, literalmente eu entrei em pânico, meu coração disparou, eu comecei a passar mal, e aí eu não sabia o que fazer. Eu fui para a cabine onde eu estava, eu entrei no banheiro quase enjoando, e a única coisa que eu falei, que eu lembrei naquele momento, é que eu tinha que clamar a Deus para acalmar o meu coração, porque eu não tinha como sair dali, e eu só pensava que a qualquer hora podia vir uma tempestade, aquele navio afundar e eu morrer. E aí naquele momento eu tinha levado uma bíbliazinha pequenininha, foi bem no início da minha conversão, e ali eu ajoelhei do lado daquela caminha do navio e eu comecei a orar para o Senhor. Eu falei, Senhor, ou eu morro, ou então o Senhor me acalme. E aí naquele momento, clamando ao Senhor para que Ele me acalmasse, para que eu tivesse uma viagem em paz, já que eu não tinha como sair dali, eu comecei a orar e falei com Deus e abri uma palavra ali, e Deus falou comigo poderosamente que os mortos não louvavam ao Senhor. E eu falei, meu Deus, então quer dizer que eu não vou morrer, que ainda eu vou te louvar e muito. E eu criei naquela palavra, nos Salmos, e eu criei naquilo, e eu me acalmei, eu senti uma paz, e a minha viagem depois deste momento foi maravilhosa, e eu curti o cruzeiro, foi delicioso, mas mesmo assim, nunca mais eu quero ir. Obrigada, viu gente? Não me convide. Não quero ir mais, porque é desesperador você estar numa situação e imaginar que dali você não tem como sair. Então, uma noite a bordo pode ser boa, mas ela pode também não ser. Uma tempestade furiosa de repente pode aparecer. Um clamor desesperado de quem está no meio da tempestade pode surgir. E um milagre impressionante também pode acontecer. E também vem uma reprovação amorosa, porque Jesus fala para eles, homens, por que sois tímidos? Por que tem pouca fé? Por que não credes que o próprio Deus está no barco com vocês? E podem acalmar qualquer tempestade. Então ali,
Surge depois de uma reprovação amorosa um efeito profundo, que é ficar maravilhado com o poder deste Deus. E eles ficam maravilhados por o poder de um homem que até o vento e o mar acalmam-se quando ele fala. Então as tempestades da vida são assim também em nossas vidas. Elas são inesperadas e podem vir de qualquer lugar e a qualquer momento. Ninguém está preparado para as tempestades. E ninguém quer que elas venham, nem está esperando por elas. Mas na verdade, uma hora elas vêm. Vêm em alguma situação das nossas vidas. William Barclay disse que o mar da Galileia era famoso por suas tempestades. E na verdade, ali não é um mar. Só que ali é um lago de águas doces. Mas como ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura, e a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, ele é cercado por 3 montanhas ali do lado, que tem também 300 metros de altura. E as tempestades inesperadas acontecem muito naquela região. Apesar de serem comuns as tempestades, os pescadores nunca sabiam o dia que elas viriam. Mesmo sendo comum, elas pegavam eles de surpresa. Elas também acontecem assim em nossas vidas, mesmo a gente sabendo que podemos a qualquer momento perder alguém da nossa família, mesmo sabendo que a qualquer momento podemos adoecer. Mesmo assim, nós não ficamos preparados para isso. Nós não nos preparamos para a morte e nós não nos preparamos para as doenças. Então, elas acontecem em nossas vidas assim mesmo, nós sabemos que elas podem a qualquer momento acontecer. Então, as tempestades das nossas vidas, elas são assim. É um acidente que de repente vem e acontece. Uma enfermidade que acontece. Uma crise no casamento. Um desemprego, um filho que se perde nas drogas. Elas chegam em nossas vidas sem mandar recado e sem pedir licença para entrar. Elas vêm sem aviso prévio às tempestades. As tempestades, algumas vezes, nos colhem tanto de surpresa que nos deixam profundamente abalados. Como os seguidores de Cristo, por exemplo. Mesmo como seguidores, nós devemos estar preparados para as tempestades, que certamente virão em nossas vidas também em algum momento. Não quer dizer que porque nós servimos a Cristo, porque nós decidimos estar neste caminho, que nós estamos blindados dos problemas. Isso não é verdade. A diferença é como nós encararemos o problema, estando com Cristo em nossas vidas. John Charles Haley também disse que os discípulos tinham passado o dia todo ouvindo o mestre e fazendo a sua obra junto com ele. Mas isso não isentou eles de sofrerem uma tempestade. Eu posso estar o dia inteiro trabalhando para Jesus. Eu posso estar a minha vida inteira sendo uma serva fiel de Jesus. Mas isso não significa que eu estou isenta de uma tempestade vir também em minha vida. Então eles amavam a Jesus e eles tinham deixado tudo para segui-lo. Mas isso não os poupou de um mar revolto em suas vidas. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão também, não somente daqueles que ainda não o conhecem. E as tempestades da vida são rigorosas muitas vezes. Mateus, por exemplo, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, ele diz que o barco era varrido pelas ondas. Por quê? Porque essa passagem nós vamos ver ela nos 3 evangelhos conhecidos como sinópticos. E Marcos também diz que se levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estavam a encher-se de água. Já Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago corrente. Eles estavam no perigo de sossobrar, ou seja,
barco estava no perigo de virar, de naufragar, de ir a pique ou de afundar, ele está dizendo. Então as tempestades da vida também são assim, ameaçadoras, que podem nos fazer naufragar, que podem nos fazer afundar em dor, em lágrimas, em tristezas, em depressão, em pânico, ou seja lá o que for. As tempestades da vida são assim, ameaçadoras, como a que eles estavam vivendo neste momento. Elas são perigosas muitas vezes. São verdadeiros abalos sísmicos. São terremotos que podem acontecer em nossas vidas, como por exemplo o que nós estamos vivendo hoje. Não é um terremoto, não é um abalo sísmico, mas é uma doença biológica, ou sei lá se foi biológica, provocada, seja lá o que foi, mas que está aí, contaminando muita gente, ainda matando muita gente. Então, o maior exemplo de que os abalos sísmicos e os terremotos nas nossas vidas podem vir e nos tirar do eixo, nos fazer perder o chão, é o exemplo do dia 11 de setembro de 2001. Eu creio que até o jovem, mesmo não tendo nascido nessa época, devem ter ouvido falar. Foi uma cena que, quando você assistiu na TV, parecia uma cena cinematográfica. Mas, infelizmente, era muito triste essa cena, porque ela era real. E já mostrou neste momento a vulnerabilidade de uma das maiores potências do mundo, os Estados Unidos da América. Nesse momento que você está assistindo, eu me lembro que eu estava, era de manhã, quando eu ouvi a notícia falarem nos corredores da faculdade. Eu fazia direito, estava na faculdade neste horário, e quando nós estávamos saindo, ouvimos as pessoas chorando e comentando, e quando eu cheguei em casa, que eu fui assistir, era como se fosse um filme de ficção aquilo. Uma das maiores potências do mundo se descobre que é tão vulnerável quanto qualquer outro lugar do mundo. Nesse momento, as Torres Gêmeas, o centro financeiro, o coração dos Estados Unidos, o World Trade Center, estava em chamas. Estava sendo derrubado por 2 aviões, cheios de passageiros também, por terrorista. Parecia um filme de ficção, mas era uma cena real e dramática de um atentado terrorista que abalou o mundo inteiro, matando nesse dia 3.000 pessoas, a maioria civis, e pessoas de mais de 70 países que trabalhavam naquele lugar e que estavam naqueles aviões. A tempestade havia chegado nos Estados Unidos, mas aquela tempestade repentina, inesperada, que abala o maior país, a maior potência do mundo, ela abala todas as nações com a vulnerabilidade de todo mundo. Porque se um país como os Estados Unidos está vulnerável, imagine o nosso. Imagine as nossas vidas, como não é vulnerável também. Então ali chegou repentinamente e foi de forma avassaladora para aquele país. Muitas vezes as tempestades chegam de forma assim tão intensa também, como chegou lá, que deixa as estruturas das nossas vidas abaladas. Põe no chão aquilo que levamos anos para construir. É um casamento edificado com abnegação e amor, que de repente se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É um sonho nutrido por mim e por você na alma há anos, com tanto desvelo, que se transforma de repente num grande pesadelo. É de repente uma doença incurável que abala a família, ou um acidente trágico que ceifa a vida cheia de vigor. É um divórcio traumático que deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. É uma amizade construída pelo cimento dos anos que naufraga pela tempestade de uma traição. Ou os filhos ainda
que se rebelam, agredindo os seus pais, os seus avós e indo para o mundo das drogas e da perdição. Tudo isso pode acontecer na vida de cada um, mas você não está esperando que a sua vida naufrague, que essas tempestades cheguem nela dessa maneira, causando tamanho transtorno. As tempestades da vida são inadministráveis, às vezes. Nós não conseguimos administrá-las, não conseguimos contê-la nem controlá-la. Como no caso daquela tempestade, aqueles homens não tinham controle sobre a natureza. Eles não podiam controlar e fazer a tempestade se acalmar. Mas eles não sabiam que dentro dos barcos que eles estavam, existia um que até o mar e o vento poderia acalmar. Então, em meio à tempestade da sua vida, eu vim aqui te dizer essa noite que existe alguém que pode sim acalmar para você essa tempestade. Que existe sim alguém que pode fazer ela parar na hora que você estiver pronto para entender que ela veio para te ensinar algo. Amém. Aquela tempestade, eles estavam ensinando aqueles discípulos a praticar aquilo que eles haviam ouvido o dia inteiro. Porque é fácil ouvir Jesus falar, é fácil ouvir falar de Jesus, é fácil ouvir pregar de Jesus, mas eu quero ver na hora que você está vivendo um problema, se você vai saber que Ele também está ali para te ajudar nesse problema. Então agora, na tempestade, eles ouviram o mestre pregar o dia inteiro, mas agora é hora de, na prática, Deus testar a fé deles, se eles realmente têm fé naquele que eles ouviram pregar. Então, igreja, as tempestades das nossas vidas, elas também são assim, inadministráveis. Elas são às vezes maiores do que as nossas forças, como a tempestade dos discípulos eram. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade. Mas eles nada puderam fazer para enfrentar a fúria daqueles ventos que ali estavam no lago de Genezaré. Seus esforços não puderam vencer o problema. Eles precisavam clamar a Jesus. Muitas vezes você também vai estar num momento de tempestade na sua vida. Os ventos vão ser maiores do que as suas forças. E você vai tentar contê-los sozinho e não vai conseguir. E aí, neste momento, quando você tenta de todas as maneiras fazer com que a tempestade cessa e você não consegue, é hora de você lembrar que tem um que está com você neste barco, que não vai deixar ele afundar e que pode cessar para você essa tempestade. Amém. Os problemas ali eram maior do que a capacidade deles de resolver. Os problemas muitas vezes vão ser na sua vida também maiores do que a sua capacidade para resolvê-los. Mas há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência. Nem eu tentando fazer nada vai ser possível eu agir. Nós não temos força para resistir à fúria dos ventos e à força das ondas do mar. Certa feita, em um dado momento no texto bíblico, em 2 Crônicas 20, o rei Josafá foi encurralado, cercado por 3 grandes inimigos. Diz o texto que veio sobre Josafá uma grande multidão para destruí-lo. Naquele momento era Moabe, Amon e a Síria. Os moabitas, os amonitas e os sírios se levantam contra Jerusalém e tentam destruí-lo. E eles se armam até os dentes para atacar Jerusalém. E mandaram para Josafá um recado insolente, dizendo que o rei não poderia escapar de suas mãos. Mas Josafá, neste momento, quando recebe esse recado, Josafá era um homem de Deus. Ele conhecia Deus, ele servia a Deus, ele era um bom rei. Mas quando ele escuta que uma grande multidão da além do mar vem contra ele, ele teme, ele teve medo. Mas ele tomou uma decisão que mudaria a sua situação. Ele tomou uma decisão que salvaria a sua vida, mas não só a sua vida. Ele tomou uma decisão que salvaria toda a sua nação. E muitas vezes são decisões que nós precisamos também tomar.
conclamar a nação de Jerusalém, de Israel, para jejuar e orar junto com ele, para que cessasse aquele problema. Então ele se pôs a buscar a Deus. Essa foi a melhor decisão que Josafá tomou. Ele decretou um jejum em toda a nação. E então, em seguida que ele decreta o jejum, ele vai e se põe a orar perante o Senhor. E o texto diz que Josafá disse para Deus: ó Deus, não há em nós força. Josafá assume a sua fraqueza. Josafá assume a sua fragilidade humana. Josafá assume a sua incapacidade de conseguir lutar contra 3 nações, que é uma multidão para quem tem menos de 300 homens, para ir contra eles. E ele diz: ó Deus, não há força em nós para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Pensa nisso, gente. A humildade deste homem, a simplicidade de assumir para Deus que eles não eram capazes, que vinha uma grande multidão contra eles, eles não sabiam o que fazer. Mas os nossos olhos, ele disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Força em nós não há para defendermos contra essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Olha que coisa linda que Josafá assume, que a grandeza da fé de Josafá. Mas os nossos olhos, o meu e o da nossa nação, crê que o Senhor é poderoso para nos livrar dessa grande multidão. E Josafá creu nisso. E Deus desbaratinou mais de não sei quantos mil homens, mandando anjos na frente. E eles começaram a guerrear entre eles mesmos. E uns mataram os outros. E Josafá não precisou fazer nada. Somente foi lá, pegou todos os despojos de guerra, todas as riquezas daqueles povos, e saíram mais ricos do que eram. Porque Deus foi na frente. Ele clamou ao Deus de Israel, e Deus foi na frente e pelejou a favor daquele que creu nele. E assim também é na tempestade das nossas vidas. Quando nós cremos e orarmos e buscarmos e clamarmos, Ele vai na frente pelejar por nós. Então, quando o problema é maior do que as nossas forças, quando não temos capacidade nem estratégia, precisamos olhar para Deus e depender somente dEle. Pois quando a tempestade está fora do nosso controle, e muitas vezes ela vai estar fora do nosso controle, certamente não está fora do controle de Deus. Você precisa saber disso. Quando a tempestade está fora do nosso controle, com certeza ela não está fora do controle de Deus. A tempestade da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo daquele lago. Era um lugar familiar para eles. Muitas vezes eles cruzavam aquele mar lançando suas redes durante a noite cheia. Ali era um lugar do seu ganha-pão, muitas vezes. Mas agora eles estão em apuros. Por isso que às vezes o cenário doméstico pode transformar-se num lugar ameaçador. Ali era um cenário doméstico para eles. Eles já conheciam muito bem, mas agora está ameaçador para a vida deles. Agora eles estão em apuro. O comum se tornou um monstro indomável para eles. Aquilo que parecia ser administrável torna-se uma força incontrolável agora. Assim também é em nossas vidas. Quando as tempestades vêm, uma separação, por exemplo, um filho perdido, o desemprego que bate na porta, ainda hoje há momentos em que a crise, as crises maiores que enfrentamos,
vem daquele lugar onde nós mais nos sentíamos seguros. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Não há lugar seguro neste mundo. Não há segurança aqui. Não tem nenhum lugar que você pode dizer, eu vou me esconder ali, que eu vou me sentir seguro. Porque diz a palavra de Deus, ela nos ensina que se eu for no mais profundo lugar, lá Ele estará. Se eu for nas profundezas dos céus, lá também Ele estará. Não há lugar para se esconder. E neste mundo não há lugar seguro para nos escondermos. Então, lugares que nós sentimos seguros, aparentemente se tornam inseguros para as nossas vidas, como no caso daqueles discípulos neste barco. Então, como conciliar agora a obediência a Cristo com a tempestade? Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. Foi Jesus que falou, entre e passem para a outra margem. Não foi assim que o texto disse? Jesus mandou. Mesmo assim, mesmo Jesus mandando, eles enfrentaram a tempestade. Então, igreja, eu quero te dizer que tem coisa que Deus vai mandar você fazer. Eu quero te dizer que tem coisas que é Deus que vai direcionar você a fazer. Mas mesmo assim, pode ser que a tempestade venha na sua vida. Como vieram na vida desses discípulos. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentaram os ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar. Fazendo o que Jesus mandou fazer. Indo para onde Jesus os mandou ir. E mesmo assim, enfrentaram uma terrível tempestade. Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedecia a Deus. Os discípulos enfrentaram porque obedeciam. Então quer dizer que obedeceram ou não obedeceram, as tempestades podem vir? Podem vir. A diferença dos que obedecem é que não vão cair na boca de um peixe e quase morrer nela. A diferença é que Jesus, daqueles que obedecem, sabe que vão poder contar com Ele. Você tem enfrentado tempestades pelo fato de andar com Deus e de obedecer a Ele? Eu acredito que sim. Como eu muitas vezes enfrento, mesmo obedecendo a Ele. Há momentos que nós vamos sofrer. E não por estarmos na contramão de Deus, mas ao contrário, por andarmos pelo caminho dele, pelo caminho direito, reto, diante das suas veredas. O mundo odiou a Cristo e também vai nos odiar muitas vezes. Seremos perseguidos por vivermos na luz com Ele. Como conciliar então a tempestade com a presença de Jesus? O fato de Jesus estar conosco, igreja, não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual, protegido de todas as coisas. Não. O céu não é aqui. Não espera céu nessa terra, porque ele não é aqui. Jesus foi a uma festa de casamento e mesmo ele estando lá na festa, faltou vinho para o casal. Um crente que anda com Jesus pode, muitas vezes, vai enfrentar também terríveis tempestades ao longo da sua vida. Jesus passara todo aquele dia ensinando os discípulos as parábolas do reino. Mas agora viria uma lição prática que eles tinham que passar por ela. Jesus sabia da tempestade? Claro que ele sabia. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o início, o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele sabe quem é você. Ele te formou antes mesmo, ele te criou antes mesmo da fundação do mundo. Você já foi eleito nele. Jesus sabia da tempestade, ela estava no currículo de Jesus para aquele dia, para aquela noite. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus, mesmo em meio às tempestades. As tempestades da sua vida, eu quero que você saiba hoje, que também já estão no currículo de Deus. Também já estão no currículo de Jesus. Ele já sabe cada uma que Ele vai permitir que você passe, para que na hora da prática você saiba usar
usar a fé que Ele tem te ensinado a ter. Podemos confiar em Jesus mesmo em meio às tempestades. É isso que Ele quer nos ensinar essa noite. Essa reflexão é que tempestade, infelizmente ou felizmente, começou uma aí fora. Vocês estavam esperando? Eu não estava esperando essa chuvinha aí fora. Mas é bênção de Deus. Molha o solo, limpa a poeira. É bênção. Mas nós não estávamos esperando. Podemos confiar em Jesus mesmo em meio às tempestades. E como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Jesus estava dormindo, estava cansado. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade em si, mas foi o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Eles devem ter pensado, Ele não se importa com a gente. Ele não liga pra gente. Ele que mandou nós entrarmos no barco e passarmos para outra margem. E agora nós estamos quase perecendo, quase morrendo. E Ele só dorme. Eles devem ter pensado várias coisas. Devem ter conjecturado em suas mentes várias coisas. Mas na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava ali, mas dormindo, diz o texto. Às vezes temos a sensação de que Deus também está dormindo. Às vezes nós estamos orando e clamando ao Senhor e não estamos tendo resposta do nosso clamor, das nossas orações. E começamos a achar que Ele também está dormindo e não está nos ouvindo. Assim os discípulos começaram a achar que Jesus não estava ouvindo eles e que estava alheio às suas necessidades. Mas eu quero te dizer essa noite, não, igreja, Jesus pode estar em silêncio, Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está alheio às suas necessidades. Ele está sim atento para que na hora certa Ele venha e te traga a resposta que você necessita. Amém. Ele não está. Diz um salmo que sobre o sono de Deus, mesmo no seu sono, Ele está atento a todas as coisas em sua vida. Mas Deus é assim, sempre atento. Ele nunca dorme verdadeiramente. Aparentemente Ele está dormindo. Esse texto apresenta-nos 3 perguntas hoje. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles falam. Eles perguntam, como se estivesse reclamando de Jesus. Jesus, tu não se importa que morremos aqui nessa tempestade? Era como se eles estivessem questionando Ele. Os discípulos estavam vendo a morte de perto. O mar embravecido parecia sepultar as suas últimas esperanças. Depois de esgotado todos os esforços, eles clamaram a Jesus. Mestre, não te importas que pereçamos? Igreja, sabe o que esse texto nos ensina nessa parte? Por que você espera esgotar todos os seus recursos para depois já sem força, para depois já sem fôlego e clamar ao Senhor? Por que você já não clamou desde o início do problema? Por que você já não foi aos pés dele desde quando o problema se instalou em sua vida? Por que você espera ficar fraco e sem força para ir clamar ao Senhor, se você poderia desde o início ir buscar a sua presença? Aleluia, Deus. Não espere o problema se instalar e piorar para você buscar a Jesus. Vá até Ele no início dele e clame desde o início, porque as suas forças estarão cheias na hora que você precisar colocar nas suas mãos, porque a parte dele Ele vai fazer, mas a sua também você terá que fazer. Mas você vai precisar estar revigorado nele para conseguir tomar as decisões guiadas agora por Ele. Eles se esvaíram todas as suas forças para no final só clamarem a Jesus. Poderiam ter clamado desde o início. Poderia ter acordado o mestre desde o início e chamado: mestre, uma tempestade se assola em nossas vidas, mas nós sabemos que tu estás aqui e que pode contê-la. Era isso que eles tinham que ter feito. Fé. Exercer a fé agora na prática, coisa que eles não souberam fazer, coisa que nós muitas vezes não sabemos fazer. Usar a fé na hora do problema e simplesmente esperar e clamar a Ele. Então, em primeiro lugar, esse grito evidencia o medo gerado pela tempestade.
tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. Em tempos de doença, perigo de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerra, comoção social, tragédia humana, explode do nosso peito este mesmo grito de medo e de dor. Não é assim para você? Se você é humano, eu creio que você sente a mesma coisa que eu. E aí, Marcos 4,38 vai dizer que eles disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Já Mateus registra que ele diz: Senhor, salva-nos, pereceremos ou morreremos, que é a mesma coisa. Já Lucas diz: Mestre, estamos morrendo, estamos perecendo. Cada um fala a mesma coisa com as suas palavras. Essas palavras expressam mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Não se importa que nós morramos, não se importa que pereçamos. Eles pareciam estar criticando Jesus por estar ali tão tranquilo, dormindo, enquanto a tempestade abatia as suas vidas. Às vezes é mais fácil reclamar, e às vezes é o que a maioria tem feito. É muito mais fácil reclamar, e é o que a maioria tem feito, é reclamado. Reclama de Deus, reclama das pessoas, reclama do vizinho, reclama do amigo, reclama de tudo, antes mesmo de depositar a sua fé em Deus. Deixa a ansiedade dominar e começa a reclamar. Aos pés, ao invés de ir aos pés de Jesus e descansar na sua providência. O museu, não sei se vocês já viram falar, o museu, acho que chama Yad Vashem, uma coisa assim. Lá em Jerusalém, esse museu é um memorial das vítimas do Holocausto. Eu acredito que alguns aqui já devem ter assistido. Quem já não chorou assistindo o filme O Pianista? Quem não já chorou assistindo o filme O Holocausto? Quem não já chorou assistindo os filmes que retratam o que Hitler fez e a matança que ele cometeu na época que ele estava aqui? Então esse museu de Jerusalém ali retrata um memorial das vítimas do Holocausto. 6 milhões, igreja. Não é 6 mil, não são 6 pessoas. Foram 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração nazista. Nos paredões foram fuzilados. E nas câmaras de gás, 1,5 milhão de crianças foram mortas sem qualquer piedade. Tamanha crueldade. No jardim da entrada do museu, deste museu, há um monumento de uma mulher cuja cabeça é uma boca aberta, com os 2 filhos mortos no seu colo. Essa mulher retrata o desespero de milhares de mães naquela época. Os problemas ali se agigantavam como a dor dessas mães. Da mesma forma, esses homens viram os seus problemas se agigantar e viram o mar se revoltar, as ondas crescerem e eles quase afundarem. Vendo o vento os açoitando, jogando o barco para lá e para cá, com desmensurado rigor e força. Em segundo lugar, esse grito evidencia alguma fé desses discípulos também. Há alguma espécie de pequena fé neles, porque senão eles não gritariam e não clamariam a ele. Se os discípulos estivessem completamente também sem fé, eles não teriam apelado para Jesus na hora que viu que não tinha mais o que fazer. Eles não teriam chamado de mestre.
eles não teriam pedido a Ele para salvá-los. Eles tinham uma pequena fé, mas eles tinham. E no momento da circunstância que não tinha mais condições, eles pedem socorro a Ele. Então, naquela noite trevosa, de mar revolto e de ondas assombrosas, que chicoteavam o barco e ameaçavam engoli-los, reluz um lampejo de fé ali. Nós não tínhamos pensado, eu imagino que eles pensaram com ele. Nós nem lembramos que o mestre estava aqui no barco. Nós vimos ele curar. Nós vimos ele fazer gente andar, cego enxergar, leproso ser limpo. Será que ele não pode fazer algo por nós também? Eu imagino que eles devem ter começado a parar um pouco para pensar que algo maior estava ali e podia ajudá-los. Então, naquele momento, naquela noite trevosa de mar revolto, de ondas assombrosas que chicoteavam o seu barco, ameaçando engolir, reluz um lampejo de fé. Quantas vezes, igreja, quantas vezes, nessas horas, também não voltamos para Deus em forte clamor? Quantas vezes há urgência na nossa voz de que Deus nos ouça? Há na hora da tempestade um desespero e um grito aflito para socorro, para que Ele venha nos socorrer. Quando os nossos recursos se esgotam, a nossa força se esvai, nós precisamos clamar ao Senhor. Mas nós não precisamos esperar chegar ao ponto de se esgotar para chamá-lo. Quando as coisas fogem do nosso controle, continua ainda sob o controle de Deus. Para Ele não há causa perdida. Ele é Deus dos impossíveis. Esse grito evidencia uma fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, que é o que você precisa ter, que é o que nós precisamos ter, não uma fé deficiente, mas uma fé madura, eles não teriam se entregue ao pânico e ao desespero. Se você tiver uma fé madura, na hora que chegar a tempestade na sua vida, você não vai entrar em pânico e não vai se desesperar. A causa do desespero não era a tempestade, mas era a falta de fé deles. O perigo maior que eles enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas era a incredulidade que existia dentro deles. Você tem que parar de ser incrédulo. Você tem que crer verdadeiramente que você tem um Deus que está com você nessa tempestade, que Ele está com você neste barco, e que se Ele estiver, o barco não vai afundar por mais que a tempestade seja grave. Amém. Glória a Deus. Havia deficiência de fé no conhecimento destes homens, destes discípulos. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e da necessidade deles. Havia deficiência de fé na convicção do cuidado de Cristo. Você tem que ter convicção de que Jesus Cristo cuida de você. Jesus já havia provado para eles que Ele se importava sim com eles. Um dos sentimentos que temos na hora da tempestade é que Deus não se importa conosco. Por que então aconteceu isso comigo? Por que então Deus deixou? Não, Deus não deixou nada, Deus não fez nada. Muitas vezes são as nossas ações, as nossas atitudes que nos levam até para a própria morte. Deus, Ele não tem culpa de nada. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o inimigo, não foi Deus. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas nós muitas vezes tomamos decisões e fazemos escolha que nos leva para a morte, seja ela espiritual, seja ela física, ou seja ela qual morte for. Mesmo dormindo, Jesus sabia sim das necessidades deles. Jesus já havia provado para eles que se importava com ele. Quantas vezes Jesus tem provado para você que se importa com a sua vida e com o seu problema, e você não tem visto isso? Um dos sentimentos que nós temos na hora da tempestade é que Ele não se importa, mas eu quero te dizer essa noite, Ele se importa sim, você é especial para Ele. Quando julgamos que Ele está longe ou indiferente, Ele sabe o que está fazendo. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não há. Ele trabalha no turno da noite, preparando algo melhor para o turno do dia para você.
Ele não dorme, você descansa, mas o Senhor não. Ele está velando pelo seu sono. Ele está trabalhando no turno da noite para preparar o melhor para você no turno do dia. Só que você, quando levanta da sua cama, a maioria, não vou generalizar, nem lembra de agradecer porque acordou respirando. Nem lembra de falar: Senhor, obrigada por mais um dia e seja Senhor do meu dia. Conduza-me, guia-me, direciona-me, que meu dia seja abençoado pela tua mão, porque eu sou grata por estar vivo mais um dia. A maioria nem lembra. Só vai lembrar de Jesus quando a tempestade vem. Então, quando Ele permite a tempestade, é porque Ele está desejoso de nos ensinar profundas lições, porque nós ainda não as aprendemos. Quando a tempestade vem na sua vida, é porque Deus quer te ensinar lições que você ainda não aprendeu na bonança. Esperou que viesse a tempestade para que você crescesse. Então, por mais que sois, diz Jesus para ele, por que sois assim, tímidos? Por que não tendes fé? Ele disse. Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. Muitas vezes nós temos falhado também na prática. Revelamos mais medos do que fé em Deus. Onde o medo prevalece, a fé desaparece, igreja. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle. Mas não fique mais com medo porque Ele está assim no controle de toda a sua vida. Enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do controle de Deus. Nos desesperamos porque julgamos que estamos abandonados à própria sorte, mas nós não estamos, eu quero te dizer. A palavra grega para medo é deiloi, ou phobeo, ou pobeu, que significa medo covarde. Aquele medo que os discípulos estavam sentindo não era um simples medo da tempestade, era um medo covarde, era um medo sem fé. Os discípulos estavam agindo covardemente quando poderiam ter agido com plena confiança em Jesus Cristo. É hora de você agir com plena confiança nele. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. E isso por 4 razões que eu vou falar e finalizar para você. Primeiro, que eles tinham uma promessa. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Levanta a sua mão. Amém. Quem aqui tem uma promessa? Eu creio que todos nós temos uma promessa de Deus. Então eles tinham uma promessa. Jesus tinha uma promessa. Ele havia empenhado a sua palavra a eles, dizendo para eles: passemos para a outra margem. Então o caminho que eles findaria, que finalizaria o dia deles, a noite deles, não era no meio do mar na tempestade, era do outro lado, na outra margem. Jesus tinha dito e empenhado a sua palavra: passemos para outra margem. Então o destino deles não era o naufrágio, gente. O seu destino não é a morte. O seu destino não é as suas perdas. O seu destino é a margem da promessa de Deus que Ele mandou para você. Amém. Passemos para outra margem. O destino deles era não naufragar, mas era a outra margem. O Senhor vela pela sua palavra, igreja, para a cumprir. Quando Ele fala, Ele cumpre. Promessa de Jesus é igual à realidade. Promessa de Jesus e realidade são as mesmas coisas. Então, mesmo não vendo, você tem que crer que a promessa dele se tornará real na sua vida. Tome posse da promessa de Jesus, que Ele já deu a você, e espere que Ele cumprirá com ela. Porque o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Promessa de Jesus é realidade. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. A palavra de Jesus, as promessas de Jesus não podem ser frustradas. Seus planos são
Jó diz em meio ao seu sofrimento, quando ele percebe, e ele declara: eu sei que os seus planos jamais podem ser frustrados. Pode passar os céus e a terra, igreja, mas as palavras do Senhor jamais passarão e serão cumpridas. O que ele fala, ele cumpre. Ele vela em as cumprir. Ele não é homem para mentir. E ele não é. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Jesus não prometeu viagem calma e fácil, mas ele garante a chegada certa e segura. Ele não prometeu que você não vai passar pela tempestade a partir do momento que estiver nos pés dele, mas ele prometeu e garante a você que você vai chegar do outro lado seguro, porque ele disse: passemos para a outra margem. Não é nessa, é na outra. Jesus não nos promete ausência de luta, mas ele nos garante vitória. Ele não nos promete ausência de luta, igreja, mas vitória com ele é garantida. A palavra de ordem de Jesus tornou-se uma promessa segura de Jesus àqueles homens. Essa promessa deveria ter encorajado eles e fortalecido eles. Você sabe por que muitas vezes eu nunca pereci? Porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, e eu me sinto segura nela e fortalecida nela, mesmo ainda não vendo ela realizada. Então, às vezes, o medo tenta dominar, tenta atacar, mas eu lembro que eu tenho uma palavra, que é uma promessa e que é uma realidade de Jesus para a minha vida. Quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se na palavra dele e se prenda às suas promessas. Creia nelas. Quando as pessoas à sua volta disserem para você que a situação está perdida e que você não vai conseguir superar, e que não existe mais solução para o seu problema, creia somente na palavra de Jesus. Não creia na palavra de homens. Creia na palavra que você tem, que ela sim vai se realizar. Para ele não há impossível. Ele é o Deus dos impossíveis. Amém. Ele caminha sobre as águas. Ele caminha sobre as ondas do mar. Ele põe termo, ele põe fim às guerras. Ele salva o perdido. Ele cura o enfermo. Ele levanta o caído. Ele faz nova todas as coisas em sua vida. A presença de Jesus é outra coisa que nós precisamos crer. Não só na sua palavra, não só na sua promessa, mas na sua presença. Ela nos livra do temor. Jesus estava presente naquele barco. Eu quero te dizer, igreja, que Jesus está presente na sua vida. E a presença dele já é motivo para você não ter temor, para você não ter medo. Creia somente nessa palavra e nessa presença que é manifesta em nossas vidas para aquele que crê. Amém. Davi diz que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, no Salmos 23, verso 4. Não porque o vale seria um caminho seguro para ele. Não porque as circunstâncias eram fáceis de enfrentar. Ele estava sendo perseguido de morte. Mas é porque ele sabia, o salmista Davi sabia, que a presença de Deus era o seu amparo. Creia que a presença de Deus é o seu amparo. A presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora e nosso porto seguro. Você acha que seu carro está seguro e que se alguém roubar ou bater, você não precisa se preocupar que o seu seguro vai pagar, não é assim? Então você sente que está seguro de alguma maneira. Mesmo perdendo o seu carro, você sabe que o seguro que você pagou o ano inteiro pode te ressarcir com um novo. Você não se sente seguro assim? Por que Jesus, que prometeu e que já cumpriu tantas das coisas na sua vida, nas nossas vidas, por que você não tem ele como a sua âncora? Por que você não tem ele como seu porto seguro também? Porque o seguro aqui, porque o seguro aqui, esse aqui embaixo,
E dependendo do tipo de acidente, ele pode dizer, não, na cláusula não consta que você tem direito. Então você não está tão seguro assim. Embaixo. Então você não está tão seguro assim. Mas Jesus não, Jesus te dá uma segurança eterna. Uma segurança que ninguém tira de você, Ele te dá vida e vida eterna. Jesus disse aos discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos se entregaram ao medo, porque esqueceram-se de que Jesus estava com eles. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco. Por isso, o barco não podia afundar. Se Jesus está com você, igreja, não se preocupe, porque o seu barco não vai afundar. Se Ele está no seu barco, pode ter certeza que Ele não vai afundar. Agora, se Ele não estiver, é hora de você colocá-lo, porque a tempestade vai vir a qualquer momento. E pode já ter vindo umas, mas outras virão. Infelizmente, é inevitável. Eu profetizo que não venha, mas nós sabemos que uma hora ela virá. Mas se você estiver com Jesus no barco, você não vai perecer, você não vai afundar. O Criador do vento e do mar está conosco. E se Ele está conosco, Ele tem poder de acalmar eles também. Não precisamos ter medo da tempestade. Quando, da outra vez, em outra ocasião, os discípulos enfrentaram também a fúria do mar, Jesus apareceu a eles andando sobre as águas, dizendo-lhes, não tenham medo, sou eu. As tempestades virão e elas podem ser maiores do que as nossas forças. Elas podem desafiar nossa capacidade de resistir. As coisas podem fugir do nosso controle. Mas o Senhor do céu e da terra promete estar com você sempre. E Ele estará. Amém. A terceira coisa para finalizar, a paz de Jesus. A promessa, você tem que ter em mente. A presença e a paz dele. Enquanto a tempestade rugia com fúria, Jesus estava na paz, dormindo. Dewey Rowland disse que assim como o homem jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente, Jesus descansava, certo de que o Pai cuidaria dele e da semente que plantara, que eram os seus discípulos ali. Era a semente que ele vinha ensinando para germinar depois, como germinou, e hoje nós conhecemos essa semente que é a palavra. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? É óbvio que ele sabia. Sim, ele sabia. E ele sabe quando ela virá na sua vida. Ele sabe quando ela virá em momentos que você nem imagina. Ele sabe todas as coisas. Nada o apanha de surpresa. Aquela tempestade estava assim na agenda de Jesus. Ele sabia que era um treinamento para os discípulos. Mas Jesus sabia e por isso ele dormiu. Ele dormiu por duas razões. Porque ele estava descansando totalmente na providência do Pai que cuidava dele. O fato de Jesus estar descansando na tempestade não significa que ele não está vendo o seu problema. Não significa. E ele já poderia até ter acalmado o mar e encorajado os discípulos, mas ele esperou para ver até onde ia a fé daqueles homens. Então, igreja, Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que o Pai podia cuidar dele enquanto dormia. Então, enquanto você dorme, creia que Jesus cuida de você. Durma em paz, mesmo no vale, mesmo na prova, mesmo na dificuldade. Jona dormiu na tempestade com uma falsa segurança e depois foi jogado no mar, visto que estava fugindo de Deus. Já Jesus dormiu na tempestade porque ele estava verdadeiramente seguro na vontade do Pai. Então as tempestades da vida podem nos abalar, mas não abalam o nosso Deus. Quando Jesus chegou na aldeia da Marta, de Betânia ali, Marta com seu irmão morto, ela disse para Jesus, Jesus, se tu estiveras aqui, ela jogou ele no passado, meu irmão não teria morrido. Ela pensou que a morte colocava o ponto final nas inesgotáveis possibilidades de Jesus.
não é o ponto final para a sua vida também. Pode ser só uma vírgula. Ainda tem continuidade, igreja. Ela pensou que a morte tinha a última palavra na vida de Lázaro. E Jesus, ao chegar no túmulo de Lázaro, deu a última palavra: retirai a pedra. Tirai a pedra. Lázaro, vem para fora. E a vida se toma depois de 4 dias em Lázaro. Então a última palavra não é nem da morte, igreja. A última palavra é de Jesus. A palavra de Deus em Apocalipse nos ensina que Jesus, ele está com a chave, ele pegou a chave da vida e da morte. Está nas mãos dele, ele abre e ele fecha a hora que ele quer. Ele é o que está no controle da vida e da morte. Já cheirava mal, Marta retrucou. Agora é tarde, Jesus. Não se pode fazer mais nada, ela disse. Mas Jesus disse: se credes, Marta, verás a glória de Deus. Igreja, se você crê, você também verás a glória de Deus. Amém. Para Jesus não há causa perdida, igreja. Nem a morte é perdida para ele. Não há problema insolúvel. Mesmo que esteja no fundo do poço, Jesus pode colocar você de pé e fazer um milagre em sua vida. Lázaro estava morto e sepultado, sim, há 4 dias. Mas ele ouviu a voz de Jesus e saiu do túmulo. Nem a morte não tinha a última palavra na vida de Lázaro. Jesus é a última palavra da sua vida. Jesus é o controle da sua vida. O poder de Jesus agora se revela naquele barco também. O poder de Jesus, aquele que estava no barco com os discípulos, declara ser o Criador da natureza, que tem controle sobre ela. Você também é criação de Deus. Deus tem controle sobre a sua vida. As leis da natureza estão nas mãos dele. Ele controla até o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. E você tem ouvido e não tem obedecido. Até a natureza de Deus obedece e você não obedece. Seguimos ao Senhor, que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós seguimos. Ele trabalha em nosso favor. Ele nos conhece. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele já nos destinou para a sua glória e não para a morte eterna. Ele nos chamou e converteu o nosso coração. Somos dele e ele cuida de nós, igreja. Amém. Marcos insere esse registro da tempestade num contexto que enaltece e destaca o poder de Jesus. Ele está revelando o seu poder aqui sobre as leis da natureza, acalmando o mar. Ele revela a sua autoridade sobre os demônios também, libertando aquele gadareno quando ele chega do outro lado, que tinha uma legião. Então, não temas, igreja. Não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormeceu aos pés do Senhor, que dera a ordem: acalma-te. Que acalme-se a tempestade na sua vida hoje, seja ela qual for. Acalma-te, tempestade. Acalma-te, coração agitado. Acalma-te, ansiedade que domina a sua vida. Acalma-te e confie no Senhor. Ele tem poder para repreender também os problemas que estão na sua vida. As enfermidades que assolam, as crises que te cercam e as aflições que te oprimem. Jesus repreendeu o mar pela sua fúria e depois repreendeu os discípulos pela sua falta de fé. Deus está te repreendendo hoje. Homem de pouca fé, mulher de pouca fé, tenha fé. Muitas vezes a tempestade mais rigorosa não é aquela que levanta os ventos, mas é aquela, e nem aquela que agita o mar. A tempestade mais perigosa é a tempestade do medo e da incredulidade que há dentro de nós. Quem é este? Quem é este que até o mar lhes obedece? Quem é este que até os ventos se acalmam pelo seu nome? Este é o nosso Deus, igreja. Este é o nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Acalma-te. Acalme-te a tua alma.
Acalma-te o teu coração, acalma-te, para que o Senhor seja o guia da sua vida. Que a palavra do Senhor, nesta noite, possa acalmar os nossos corações. Senhor, coloque as tuas mãos, Senhor, na vida de cada um, cada pedido, cada urna de cartão de visita, de cartão de empresa, de foto, cada pedido nessas urnas, cada rol de membros, Pai, cada nome de visitantes dessa pastinha, Pai. Coloque as tuas mãos, Senhor, na vida dos teus filhos, Pai. Coloque as tuas mãos na vida de cada um que estão pedindo oração, ó Pai. Coloque as tuas mãos na vida do Toninho, da Silvânia, do Mateus, da Micaela, Senhor. Micaele, ó Deus. Coloque as tuas mãos na vida dessa família. Traga, Senhor, a união, liberta, trazendo perdão, trazendo um encontro sobrenatural com Deus. Deus, tu tem poder de acalmar a tempestade, tu tem poder de fazer o vento parar de bater nas nossas vidas. Imagine se tu não tem poder de liberar perdão na vida dessa família, de trazer a união novamente, de trazer a cura da alma daqueles que estão angustiados, amargurados pelas coisas do passado. Liberta, Senhor, da prisão do passado. O passado é uma história, o futuro é um mistério, mas o presente é uma dádiva de Deus que nós temos que viver, esquecendo do passado e construindo um bom presente para ter um bom futuro. Que essa família construa um presente de união e de libertação, de perdão, de liberação de perdão, Pai. Visite o seu Floriano, traga saúde para o seu Floriano, a visão dele. Coloca as tuas mãos curando a visão deste homem. Toca, Espírito Santo, tira a angústia, tira a ansiedade, que ele possa colocá-lo no barco da vida dele, para que o Senhor cuide e controle do barco da vida dele. Visite o seu Silvano, ó Pai. Coloca as tuas mãos nessa libertação dos vícios de álcool e de cigarro. Toca na vida deste homem. Tu tem poder para dar uma palavra e o mar se acalmar e a tempestade cessar. Dê uma palavra na vida deste homem, curando ele de todos os vícios, ó Deus. Visite a Viviane, que ela tenha um encontro com Deus. Traga ela para de vez estar nos teus pés, ter um encontro impactante contigo. Que a tua presença seja impactante na vida dessa mulher, ó Deus. Visite a Claudice, Senhor. Tira toda perseguição no trabalho da vida da Claudice. Vai lá com os teus anjos, ó Pai. Envia os teus anjos para cuidar dela na entrada e na saída, onde ela pisar as plantas dos pés e tocar as mãos, que ela seja próspera e abençoada, e que o inimigo não tenha força para ter fúria contra a vida dela, ó Pai. Visite o José Nascimento, a saúde dele. Traga a cura para o seu José. Traga, Senhor, o sentimento de paz na vida dele. Tira a tribulação da mente, tira a confusão mental, tira a insegurança, a ansiedade que assola a vida dele, ó Deus. Visite a Jane e o Luiz, Senhor. Cuide dessa família, traga cura, traga saúde, traga restauração, traga prosperidade. Abra as portas que estão fechadas, abra os portões, Senhor, para as bênçãos, para a vida da Jane e do Luiz. Traga união cada vez mais na vida deste casal, ó Pai, da família dela. A Giovana e a Rita, traga saúde, traga um encontro com Deus para Giovana e a Rita. Coloque as tuas mãos, Senhor, na vida dela. Assim nós te pedimos pela vida das tuas filhas. Visite a dona Fátima Compriva, a sua família, Pai. Coloque as tuas mãos na vida da dona Fátima. Coloque na vida do Daniel, do Rodrigo, da netinha dela, Deus. Toca, Espírito Santo. Visite o Rinaldo. Traga a libertação das drogas para o teu filho, ó Pai. Coloca as tuas mãos, arranque esse desejo de usar essas coisas que eles estão dominados, Senhor, sem forças muitas vezes. Seja o Deus do barco da vida destes homens para libertá-los, ó Pai. Visite a Grace Gomes, a saúde dela, a coluna dela, Pai. Coloca as tuas mãos na vida da coluna da Grace, curando ela, purificando, Senhor. Coloca as tuas mãos, dando força para a vida dela, para que ela passe por essa fase de dor, que ela saiba, Deus. Em teus braços ela descansa. Amém, Jesus, que tu possas alcançar cada um que aqui está, que veio, Senhor,
com as tuas mãos poderosas, Senhor. Coloca as tuas mãos na vida dos teus filhos, em cada um que está aqui na nave da igreja, acalmando a tempestade de cada vida, acalmando o mar, abrindo portas, abrindo possibilidade, curando, Pai, que tu possas consolar a família, Senhor, do tio Chico que faleceu, a família da Elaine e do Gleison, que também, Senhor, que tu possas consolar, que perdeu o pai essa semana, Senhor, que tu possas consolar os pais, os filhos, ó Deus. Só o teu consolo pode alcançar as famílias de pessoas que também perderam seus entes queridos nessa doença do Covid, ó Pai. Coloca as tuas mãos na vida de cada um, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, Deus. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor e por cada um possa ser alcançado com fé. Tira toda incredulidade, tira todo medo, tira todo o pânico dos corações que não tem confiado que tu estava no barco, mas agora eu quero declarar que o Senhor está no barco de cada um de vocês, que é na vida de cada um. Só coloque e chame Ele para participar não só das coisas boas, não só dos momentos ruins, mas dos momentos bons também, Deus. Coloque as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, alcance cada um, porque as tuas mãos poderosas, em nome de Jesus, amém e amém, amém, igreja, amém, glória ao Senhor, amém, amém, pode acender as luzes, eu vou pedir para os jovens vão fazer uma apresentação rapidinho, gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, esperassem. Eu vou pedir para eles fecharem as cortinas aqui, que eles vão fazer uma apresentação. Pode fechar as cortinas, gente, por favor. Enquanto eles se preparam para fazer a apresentação, eu gostaria que vocês ficassem sentados, todos aqui dentro da igreja, que a Aline vai estar dando um testemunho, para vocês não esperarem sem ter nada, ela vai estar dando um testemunho enquanto isso, amém, igreja? Então, que vocês aguardem. Pode puxar mais aqui, Peraí. Fica aqui no cantinho. Eu tenho vergonha. Quando eu vim para esse ministério, eu já era convertida há 2 anos, mas ainda tinha muitas coisas que eu tinha medos, insegurança, comparações. E aí, quando eu vim, a pastora começou a cuidar de mim do jeito que ela cuida de todo mundo aqui. Começou a cuidar, começou a conversar algumas coisas que eu precisava resolver em mim. E eu lembro até a primeira vez que ela pediu para eu abrir o culto, como eu era uma pessoa muito, muito insegura, tinha muito medo. Para mim foi muito difícil, quase tive uns mini infartos ali em cima da cidade. Eu fiquei muito nervosa. E eu lembro que a primeira vez depois eu cheguei em casa, eu chorei muito. Foi assim também quando ela pediu a primeira vez para eu vir com a palavra, para eu adorar, porque eu era uma pessoa muito segura. Esse ano ela me chamou para fazer a cura e libertação, e ela já cuidava de mim no pessoal, assim, mas aí quando eu comecei a fazer a cura e libertação, veio muitas coisas assim que eu achei que eu já não tinha mais problema, começou a vir. E aí eu vi que tinha muitas coisas ainda que eu precisava perdoar, tinha muitas coisas ainda que eu precisava ser tratada. E aí foi um processo. Cada semana era uma coisa que vinha e que eu já achava que não existia mais. E que também coisas que eu não lembrava mesmo. Que a minha mente acho que tinha apagado, coisas realmente que eu não tinha nenhuma lembrança. Eu comecei a ter novamente durante a semana, e aí foi tratando. Hoje eu vejo assim que depois todo esse processo
Não foi muito tempo, foi poucos meses, mas depois de todo o processo eu vi que eu já não tinha mais aquela insegurança para falar, para conversar. Eu tinha problema de olhar nos olhos das pessoas para conversar, já não tenho mais. Até para adorar, para mim hoje é muito mais fácil, para palavra. No começo eu era bem rápida, né? Falava bem rápido, aí hoje já é mais fácil. E eu agradeço muito a ela, assim, porque coisas que eu achava que eu já não tinha mais problemas, eu vi que eu tinha, e aí na Cura e Libertação ela tratou tudo isso. Foi um processo mesmo, eu vi várias áreas da minha vida que eu achava que estava bom e que eu vi que não estava tão bom e que foram melhorando. Foi tudo um processo mesmo, assim como Deus tinha falado através da vida dela mesmo no primeiro culto do ano, que Deus iria tratar as áreas da minha vida e seria uma sequência. E na Cura e Libertação eu vi que foi realmente uma sequência de coisas que tinham que ser tratadas, que Deus tratou, e hoje para mim está muito melhor. As coisas fluem muito mais fácil, para eu conversar, para eu falar, tudo muito, muito melhor. Então, assim, agradeço muito a vida dela por ela ter esse cuidado comigo e com todos que estão aqui. E também a Deus por ter colocado ela na minha vida. Amém? Gente, eu vou contar meu testemunho. Foi de última hora, mas eu também passei pela Cura e Libertação. Antes eu estava... Você ficou aqui, Gui? Antes eu estava me sentindo muito mal, muito desanimada. Não tinha muita vontade de ir pra igreja, assim. Sabe quando você não quer mais ir, você vê algumas coisas acontecendo, que não fica de acordo. Mas aí... Mas aí eu comecei a fazer a Cura e Libertação, e graças a Deus, através de todas as orações,